Shalom a todos. Vou falar das 4 espécies. Fui ver se estava ligado. Vou falar das 4 espécies da nossa festa de Sukkot. Todo mundo fala. Eu também vou falar das 4 espécies, então. Vou falar um pouco diferente. Não vamos nos deter hoje na Sukkah propriamente dita, talvez nem na festa propriamente dita. Vamos falar das 4 espécies. Vamos falar do ser humano. Vamos falar daquela nossa, daquele nosso ímpeto, daquela nossa vontade, daquela nossa mania de encontrar e precisar encontrar de qualquer maneira significado e mística em todas as coisas que nos acontecem. Significados e mística. Nas festas, na própria Torá, em toda a Torá. Nós a estudamos, nós a tentamos compreender, a lei divina que Hashem nos deu para Moshe Rabbeinu, nosso mestre, no Monte Sinai, e nós queremos encontrar significados. Sempre. Para nós, não basta imaginarmos que era a estação, que era o começo da estação, que eram as espécies, não as primícias e tudo mais. Não nos basta isso. Nós buscamos respostas. Nós buscamos respostas o tempo todo. Não nos importa filosofar a pergunta. Perguntar por que isso, nós procuramos respostas. As perguntas, elas estão tão escondidas, tão veladas dentro de nós, que elas são repetitivas. Quem sou, de onde vim, para onde vou, porque estou aqui, porque as coisas acontecem, onde está Deus, e repete. Quem sou eu, de onde vim, para onde vou, porque estou aqui, porque uns têm isso, outros não têm aquilo. São repetidamente repetidas as perguntas de nós, seres humanos. Mas o que nós buscamos, o que nós enxergamos nas coisas, o que nós queremos enxergar são as respostas. E se de preferência nós tivermos a resposta, uma única resposta para todo esse monte de perguntas, mais felizes nós ficamos, ou pelo menos menos infelizes, ou menos nós precisamos achar. Você olha para uma garrafa d'água dessa aqui e imagina, esta é uma garrafa d'água, mas não é só uma garrafa d'água. Ela tem uma tampa branca, ela é transparente, a água é insípida, inodora, incolor, que delícia, vou tomar e fazemos aquela retórica, que é o nome disso, aquela filosofia sobre a garrafa. Até que então nós olhamos e, como vocês viram lá na playlist do Hafetz Haim, eu coloquei aquele vídeo daquele experimento com a água. Nós começamos a olhar para a água e entender que ela é muito mais do que insípida, inodora, incolor. Ela responde às nossas palavras, aos nossos gritos. Aí vem um cientista e diz que isso é balela, que é uma mentira, que é um engano. Um cientista disse isso. Aí você para e pensa, tiro do vídeo, não tiro do vídeo, deixo lá. O cientista falou que aquilo era uma mentira, que aquele estudioso japonês, chinês, já nem me lembro, é mentiroso. E eu penso, tiro de lá, não tiro de lá, mas este cientista mesmo que comentou é um ser humano que pergunta, um físico, faz perguntas. Quer o quê? Quem faz pergunta quer respostas. Às vezes a gente nem percebe que na nossa própria pergunta estão as respostas. Então você quer ver no lulav uma espinha dorsal. Você quer ver uma união? Você quer ver a formosura do etrog? Você quer ver ali o ser humano completo? Você precisa disso. Você vai ver significado, você vai procurar, porque nós procuramos significado para tudo. Significado no sentido de significância. Isto é significativo para mim. Então, todo costume, que ele não está, o costume de balançar. Então se trabalhou as direções, se trabalhou a união, o etrog com a mão esquerda, os outros com o resto do lulav, adas e aravá na direita. Então nós vamos unir. Então nós vamos pegar aquele que não tem sabor e que tem cheiro. Vamos pegar aquele que não tem cheiro, que tem sabor, não tem cheiro, aquele que tem cheiro, mas não tem sabor. Vamos pegar aquele que não tem nenhuma das duas coisas. Vamos pegar a fruta formosa, cheirosa e gostosa, que é o etrog. Vamos unir tudo isso.
Vamos montar aqui um ser humano perfeito, ou melhor, completo, né? O judeu completo, o Bnei Noach completo, o ser humano completo, porque nós somos seres questionadores e Baruch Hashem, que bom, isso é positivo. Mas o que nos difere dos animais não é somente a fala. Isso é o que nós vemos a priori. O que nos diferencia dos animais? A nossa fala. Mas a nossa fala não vem quando abrimos a boca e falamos. A nossa fala requer um pensamento. O pensamento requer um intelecto. Né? Melhor se nós tivermos um intelecto aguçado e possamos falar coisas, né? Mandarmos no que vamos falar. Um intelecto aguçado, emoções controladas, percepção também aguçada aqui. Então, o que nos diferencia dos animais não é somente a fala, mas como é que nós nos comportamos com relação às coisas que nos acontecem. As coisas que acontecem no mundo, as coisas que acontecem dentro de casa, as coisas que acontecem na comunidade, as coisas que acontecem conosco. As coisas que acontecem conosco. Então, nós não somos um cachorro que fica ali cavando a terra para achar um osso. Nós somos curiosos além do osso. Nós não vamos por instinto simplesmente para a sobrevivência. Quando nós buscamos a nossa sobrevivência, junto com essa busca, com essa curiosidade, instinto e fome, nós temos fome de respostas. Para cumprir, não para abraçar, como uma sucá que nos abraça, para abraçar, para acolher dúvidas, incertezas e insatisfações que vieram junto conosco quando Hashem nos permitiu o livre-arbítrio. Então, o que nos diferencia dos animais não é somente a fala, mas é esse ímpeto, esse desejo incontrolável às vezes de obter respostas. Então nós não vamos olhar para o Lulav, nós não vamos olhar para o conjunto das 4 espécies simplesmente como 4 espécies que está lá escrito em Vaikra. Nós não vamos olhar assim, nós queremos enxergar mais. Nós precisamos enxergar mais, mas nós também temos que ter a nossa mente focada no intelecto. Nós podemos fazer as 4 interpretações. Dentro da Torá e dentro das interpretações, nós temos matemática, física, português, história, psicologia, sociologia. Nós temos filosofia, quase que eu esqueci daquela queridinha. Nós temos a mística, nós temos absolutamente tudo que nos envolve, que nos faz fazer essas perguntas e querer essas respostas. E todas as coisas que existem, a ciência está na Torá, queira a ciência ou não, não faz diferença se a ciência acredita ou não. Como não faz diferença se a religião acredita ou não em determinadas coisas científicas, não, algumas coisas não fazem diferença, né? Quando elas não fazem diferença, o que é que vem na minha mente aqui pensativa? Porque minha mente é uma pensativa, não paro nunca. Se tu não descansa, por que tudo é assim? Isto é assim porque Ele é Deus, não por outro motivo qualquer. Então não faz diferença se você quer usar o seu intelecto para entender as 4 espécies, se você quer usar a sua religiosidade para entender uma partícula subatômica, não importa, Ele é Deus. Isso nós já entendemos. Isso nós já sabemos, como Maimônides dizia, precisamos saber Deus. Então Ele é Deus. Então não nos cabe aqui chegar tão próximo assim, não agora. Então nós vamos ficar trabalhando com o que Ele nos deu a Torá. Então nós temos um livro de história ali. Ele nos deu a Torá, então Ele tem um manual de instrução. Então Ele nos deu a Torá, Ele nos deu as proibições, Ele nos deu as coisas que podemos fazer, positivas e negativas, Ele nos deu. Ele nos deu a matemática, a gemátria, a numerologia. Ele nos deu a ciência, Ele nos deu a arquitetura, Ele nos deu a engenharia, Ele nos deu tudo e tudo está ali. Então nós vamos buscar como? Nós vamos buscar aquilo para nos preencher. Preencher vazios. Acho que desde que Adão Arishon pecou, a gente está vazio. Né? Contam os sábios que ele era completo, que ele era um homem perfeito. Mas aí depois do pecado, essa é a nossa herança. Além de estarmos vivos, Baruch Hashem, graças a Deus, muito obrigada, Adão Arishon, estamos
vivos por conta de você, que é a patriarca dos patriarcas, mas por conta de você também começamos a fazer perguntas, termos dúvidas, ficarmos doentes, morrermos de verdade, e dúvidas, insatisfações, instintos e uma briga interior. É uma briga interior. Chame a sua criança interior, desperte a sua criança interior. Você desperta a criança interior, alguém diz, não, você tem que sair da infantilidade, você precisa... Aí outro vem e te explica, mas criança interior não é isso, é outra coisa. Aí a gente tem um bombardeio de internet, um bombardeio de mídia, um bombardeio de terapia, um bombardeio de pessoas, um bombardeio de seitas, um bombardeio de religião, um bombardeio de tudo que é coisa, nos ensinando o que ser, como ser, por que não ser. E aí vem as 4 espécies. E nós continuamos fazendo questionamentos e questionamentos, e nós queremos saber o que ela significa. Ela não significa simplesmente aquelas eram as plantas que tinham lá naquele momento em maior abundância, e esse é o mandamento. Elas não podem dizer só isso. Eu não quero que elas queiram dizer só isso. Então Hashem nos dá a possibilidade das 4 interpretações. Ele nos dá isso. Ele nos dá o poder da lei oral. Ele faz nós passarmos. Ele concede aos sábios sabedoria para que expressem o que imaginam, o que pensam, o que interpretaram. Ele permite isso. Ele permite as nossas interpretações. Ele permite que nós preenchamos os buracos da nossa vida, os buracos interiores psicológicos que nós gostamos muito de produzir durante o dia, durante a vida inteira. Ele preenche. Ele nos dá os recursos para preencher esses buracos, esses vazios. Quando nós entendemos que o vazio não pode ser preenchido unicamente de vazio. Eu estou com um vazio muito grande dentro de mim, então eu vou comer 2 bolos de chocolate. E vou me sentir muito feliz durante alguns minutos e depois não é só a sensação de culpa. É peso mesmo, você comer uma bomba calórica, bomba de doce, bomba de glicose, bomba de não sei o que, picos de insulina lá em cima, o que faz os seus hormônios ficarem bem loucos e em vez de você ficar feliz, fica triste. Dá até sono. Tudo está na Torá, todo remédio está na Torá, que não remedia, mas cura. Então não é um remédio. É mais que isso. Eu me estendi muito. Eu me estendi muito, eu sempre me estendo muito. Eu tentei pensar na minha cabeça, vou entregar um vídeo curto, mas tá cheio. Aperta ali, coloca 4 espécies na internet, vai aparecer de tudo. Todos buscam na mesma fonte. Todos. Gente, os livros, eles estão aqui, ó. Eles são para todos. Para todos. Desde que você pega alguma coisa assim, que seja pelo menos mais ou menos idônea, mas tá tudo ali. Todos vão falar a mesma coisa. Nós temos um etrog que se parece com o coração. Nós temos realmente o judeu, ou a pessoa completa ou não completa e tudo mais. Nós temos a Sukkah e vamos entender a proteção, vamos entender que as paredes são frágeis, mas o que importa é a cobertura, quem nos cobre, quem nos protege, o que aconteceu no deserto. Aí nós vamos ter o entendimento daqueles que dizem, eu não vou falar aqui sobre Sukkah, mas só estou dando um adendo aqui. Daí nós vamos falar sobre aqueles que dizem que não, as cabanas dizem respeito às cabanas mesmo, às tendas mesmo. Aquilo que eles tinham que montar porque eram nômades, não vamos esquecer disso. Nômades, eles estavam em viagem, eles estavam indo para a terra prometida, eles estavam no deserto, e o deserto é um lugar inóspito. O deserto não é a nossa cidade, então veio a ideia da cabana, seria por isso, então, a festa de Sukkot, não, aí vão ter os outros entendidos, doutos, dizendo, não é sobre as nuvens de glória. O ser humano só quer que seja sobre as nuvens de glória. Ele quer muito mais, nós queremos muito mais que sejam as nuvens de glória do que sejam simplesmente um relato e uma lembrança para que nunca mais esqueçam o que passaram no deserto e que de lá eu vos tirei. Foi Deus que tirou o povo de lá. Foi Deus que protegeu o povo lá. Nós estamos falando de um lugar com cobras, com escorpiões, com areia, com tempestade de areia, com falta de água, com falta de comida, com várias coisas. Então eu vou colocar vocês aqui para que vocês lembrem. Vamos fazer essa festa e vocês lembrem sempre, nunca se esqueçam. Não é para ficar lembrando da sofrência, mas é para nunca esquecer de onde veio. E veio aquela mensagem para nós quando você cresce, quando você evolui,
quando a sua prosperidade, seu dinheiro, honraria aumenta, você está bam e você esquece de onde veio. Então nós queremos ver assim. Nós queremos ver as 4 espécies esotericamente, unicamente. E nós abrimos a internet e vamos encontrar 412 rabinos falando o que nós queremos escutar. 415 Benenor, assim como eu, Batenor, falando o que nós queremos escutar. E nós vamos ir no Instagram e nós vamos ver figurinhas e coisinhas e cabaninhas e as frutas e as espécies, como nós queremos ver. Porque aquele que nos passa o ensinamento é o mesmo que aprende conosco. Porque aquele que aprende conosco é aquele que passa o ensinamento. Nós somos as mesmas coisas, em lugares e funções por hora diferentes. Então nós olhamos e acreditamos em todas as coisas. O que eu estou tentando falar aqui é que vamos utilizar aqui o nosso intelecto. Vamos utilizar aqui tudo. Se você entrou, apertou ali no play desse vídeo achando que eu fosse dizer as 4 espécies, então nós temos o lulav, radaz, a aravá, o etrog, sendo que um significa que tem sabor, não tem cheiro, o outro significa que tem cheiro, não tem sabor, o outro não tem absolutamente nada, o outro traz consigo todas essas qualidades, achou que eu fosse dizer só isso? Se enganou. E eu quero muito que sejam todos muito bem-vindos. Se enganou, porque está cheia a internet de coisas que os livros, desde que a gente leia, vai nos dizer. É preciso ter um pouquinho só de Da'at, como nós aprendemos a Sefirot. Um pouquinho de discernimento você vai conseguir entender lendo sozinho alguma coisa. Então, eu quis tentar buscar algo um pouco diferente. Um pouco diferente. Nós vamos ler agora, deixa eu tirar aqui o zocrito, porque pense numa cega, eu vou tomar uma água. Vou ter que dar uma bebidinha numa água aqui, porque... E eu não prometo um vídeo curto. Pensei que pudesse, mas não vai dar. Não prometo um vídeo curto, não prometerei absolutamente nada este ano todo, e acho que não vou prometer nem mesmo quando não jurar. Vou simplesmente não prometer nada. Não vou precisar nem dizer Brineder, eu não quero prometer nada. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nehiyat bidvaro. Muito agradecida por essa água, Senhor. Muito, muito, muito obrigada, Todaraba. Eu trouxe aqui o Rafael Hirsch para nós falarmos de 2 coisas diferentes. Eu trouxe o Rafael Hirsch e eu trouxe o Maimônides. Eu não trouxe Mishneh Torah, eu não trouxe as interpretações. Eu trouxe o Guia dos Perplexos por conta do nome do livro. Olha só, traduzidinho aqui pela editora Sefer. Por que eu trouxe o Guia dos Perplexos? Porque o nome deste livro é justamente para nós ficarmos perplexos. Não para entregar aquilo que todo mundo entrega, que todo mundo quer ouvir. Sabe? Eu te faço uma pergunta, mas quero que você me responda aquilo que me faz bem, aquilo que me deixa confortável, e a resposta não é bem assim? Pois é. Guia dos Perplexos não responde aquilo que você quer ouvir. Não te diz o que você quer ouvir, mas antes disso, não vou fugir, não saiam daí, não fiquem tristonhos, eu vou falar da parte lúdica, esotérica, das 4 espécies, porque existem não, é a parte mais importante, a parte simbólica, mas eu precisei deixar esta mega introdução, maior que o próprio vídeo talvez, sobre que, como seres humanos, nós sempre buscamos respostas para perguntas que nem sabemos exatamente como formular, ou aquelas que sou, onde sou, porque sou, onde vim, o que estou fazendo aqui, aquele tipo de coisa existencial. Nós buscamos simbolismo nas coisas, muito simbolismo e significado. E esse significado nunca é, à primeira vista, hermenêutico ou exegético. Nós buscamos um significado significativo, que seja significativo para nós, para trazermos para os nossos dias de hoje, para trazermos para a nossa vida, para fazer a diferença em nós. Essa é a natureza humana.
Sem dúvida nenhuma, olhe para o seu dia a dia, veja o que você busca e vai ver. Mas eu não vou deixar de falar exatamente do que os sábios disseram, obviamente, porque os sábios são a minha fonte. Então nós vamos ler simplesmente do Rabad, o lugar maravilhoso, norte, onde você pode chegar no rabad.org e encontrar tudo que você precisa para daí desenvolver o seu pensamento. Não é? Fui lá e li, agora vou decorar. Não, não. Lá vai ter todas as coisas, sempre muito resumidas, sobre todos os assuntos, sobre datas, sobre horários, sempre. Calendário judaico e tudo mais. Então nós vamos ler conforme o Rabad, o significado das 4 espécies. Você, se está com o Rabad aberto ou se faz como eu, imprime umas coisas, tem o mesmo conteúdo que eu. A diferença é que a sua interpretação é uma, a minha é outra, e nós vamos trabalhar isso. Nossos sábios procuram responder sobre o significado das 4 espécies, comparando-as aos 4 tipos de judeus que formam o nosso povo. Então nós vamos precisar sair disso, né? E lembrar que nós aqui somos Bnei Noach, então nós vamos entender os seres humanos de uma forma geral. Eu dei um pause aqui porque nós não vamos falar de Sukkah, mas antes de eu continuar aqui sobre as 4 espécies, e eu falei ali dos judeus, vamos ler a frase novamente. Então, nossos sábios procuraram responder sobre o significado das 4 espécies, comparando-as aos 4 tipos de pessoa, tá? De judeus, que formam o nosso povo. Quando eu li isso, eu me lembrei desta passagem aqui em Vaikra, onde diz, né? Vaikra 23, capítulo 23, versículo 42. Né, que todo judeu que merece este título chamado de todo o natural de Israel, toda pessoa que está imersa em Israel de coração e espírito habitará nas cabanas. O que subentende-se aqui é que toda pessoa que está imersa em Israel de coração e espírito. Então nós podemos não só saber sobre essas festas, como também utilizar isso na nossa vida. Vamos lá. O etrog tem sabor e aroma. Essa aqui já sabemos demais, né? O lulav tem sabor, mas não tem aroma. A murta tem aroma, mas não tem sabor. E o salgueiro não possui nenhum nem outro. Quero contar uma curiosidade para vocês, que alguns sábios falam que esta murta não é murta, é mirra. E aí vale igual, seja murta, seja mirra, que seria isso, né? Que a Torá estava falando. Não tem importância porque mirra também é muito cheirosa. Da mesma forma, também existem judeus que têm a seu crédito tanto as boas ações como o estudo da Torá. Outros possuem apenas uma dessas virtudes e a outros ainda faltam-lhes ambas. Então aqui quis dizer, né? Aquele que tem o estudo da Torá, mas não tem a boa ação, aquele que tem a boa ação, mas não tem o estudo da Torá, aquele que não tem a boa ação e não tem o estudo da Torá, e aquele que tem as duas coisas. Vejam, essa é a analogia com as 4 espécies. Assim como essas 4 variedades precisam ser reunidas para que seja cumprido o mandamento, assim também é necessário que as 4 categorias de judeus estejam unidas para formar uma comunidade, um povo. Isto é interessante. E isto é interessante para nós, Bnei Noach, na comunidade. Então, uns sabem mais, uns sabem menos? Não, nada disso. Todo mundo está aprendendo, mas um vai ter uma oratória melhor, o outro uma leitura melhor, o outro uma interpretação mais aguçada, o outro, né? E vai ter aquele lá que é o etrog, que é todos juntos vão formar o quê? Vão formar uma comunidade sólida, uma comunidade que realmente entende e se une fraternamente e consegue levar adiante, consegue compreender, crescer dentro do estudo da Torá, porque foi unida as 4 espécies. Então, aquele que é como o côncavo e o convexo. Então, um se encaixa no outro. Somos um, como as pessoas gostam tanto de falar. Somos fortes, somos um. A união é uma das bases da existência. Lembram dos pinguins, né? O pinguim no meio da neve, pensa que pro pinguim, ele vive no deserto, só que é de neve, né? Então, é inóspito tanto o lugar pura neve, como é inóspito o lugar de deserto. Mas o pinguim pelo menos come os peixes. Bom, o pinguim quando está com muito frio, todos eles,
quando vem aquelas nevascas, aqueles ventos enormes, enfim, está muito frio, o que eles fazem? Eles se juntam todos muito próximos, de frente, todos virados para o meio do círculo, se unem, se encostam mesmo, colocam a cabecinha para baixo assim, e eles ficam como? Quentinhos, unidos. Unidos. É a base da existência, eles só sobrevivem porque fazem isso. Senão eles não sobreviveriam. Né? Sabe que o pinguim não é pelo, ele tem peninhas bem pequenininhas. Enquanto nos conservamos unidos e um velar o bem-estar do outro, tá? E um velar o bem-estar do outro, estará assegurado o futuro. Porque quando um quiser comer o outro vivo com a boca, não acontece isso. Nós precisamos velar pelo bem-estar do outro da comunidade, do outro do nosso povo, do outro da sociedade onde nós vivemos, do outro ser humano, do semelhante. Velar pelo bem dele significa velar pelo futuro de toda a humanidade, porque ele vai fazer o mesmo conosco. E este círculo fica como uma rala redonda, fechado. Bom, este é o intuito das 4 espécies de plantas, a reunião de todas as partes do povo, não excluindo os que desconhecem a tradição. Por quê? Porque se você é uma pessoa que não estuda a Torá, não faz boas ações ali, simplesmente porque é um ignorante, você não será excluído por isso. Você é parte-chave, você é parte importante para que exista o etrog. Sem você, não tem o etrog. É as 4 espécies ou nenhuma. Porque são muito fracos sozinhos. Quando seguramos as 4 espécies nas mãos, o etrog, segundo a tradição, deve estar mais perto da aravot, né, aravás, do que das outras 2 variedades. Com isto, mostramos que este não se recusa a se misturar com as espécies de menor valor, especialmente o salgueiro. O etrog expressa sua humildade e o desejo de união. Esta é a mais bela lição que as plantas nos oferecem. Então aqui vem mais uma analogia. Aquela pessoa sábia, completa, faz boa ação, estuda a Torá, compreende, porque também às vezes não adianta não compreender. Enfim, aquele mais completo de todos não se incomoda em estar no meio daquele que nada sabe. Porque ele não é melhor, ele só está em melhor condição neste entendimento, neste conhecimento. Nós vamos passar para esse que não sabe nada. Ele não se incomoda, este é o humilde. O humilde é aquele que diz, eu sou uma pessoa muito humilde. Não, este é o orgulhoso, este é o nojento, este é o não humilde. O humilde não diz que é humilde. O humilde senta-se próximo daquele que sabe menos. Isso é humildade. Não se incomoda. Uma mensagem para o ano todo. É preciso lembrar, no entanto, deixa eu ver se eu estou aqui no lugar certo, que apenas a união não é suficiente. Cada um precisa esforçar-se para elevar-se à qualidade do etrog. Então, mesmo que cada um tenha o seu lugar e todos unidos, o simbolismo está no etrog, todos aqueles que não têm todas as qualidades buscam, dentro de uma comunidade, ser como o etrog. Dentro de um povo, ser como o etrog. Porque quando nós falamos, por exemplo, que o judaísmo não é proselitista, que os Bnei Noam não tem que ficar convidando as pessoas para ser judeu, mas simplesmente mostrar e tudo mais, o que nós entendemos aqui quando diz, entanto, apenas a união é suficiente e cada um precisa esforçar-se para elevar-se à qualidade do etrog, é porque nós queremos não... Eu vou procurar um exemplo bem que a gente possa compreender. Por exemplo, uma pessoa muito má, ou uma pessoa, melhor, uma pessoa que está fora do caminho. Nós vamos excluir ela ou nós vamos tentar trazê-la para o caminho? Nós vamos acender uma luz na escuridão ou nós vamos simplesmente ignorar e fugir da escuridão? Nós vamos acender uma luz, nós vamos tentar trazer aquela pessoa para dentro. Então nós queremos que todas as pessoas se transformem num etrog. Seremos todos cheirosos e saborosos e formosos e tudo mais. Num futuro, né? Num futuro. Quem sabe, não é mesmo, no mundo vindouro? O que significa o etrog? Sidra, ele traduz como sidra,
E não é correto aqueles que traduzem, eu já infelizmente escutei até rabino, aqueles que traduzem como limão. Porque é cidra. O visual é nitidamente uma cidra. E a cidra realmente nos lugares um pouco mais frios, ela dura muito, diferente do limão, né? Que tem aquele mesmo tempo da bergamota e tal, aquela estação. A cidra não tem, como as outras frutas, época certa de amadurecimento, é encontrada o ano todo. Isso a difere do limão, principalmente do limão siciliano, que é um limão bem frágil. A cidra não é frágil, tá? Por outro lado, existem judeus cujo judaísmo e devoção dependem de certas condições ou épocas. Alguns, por exemplo, tornam-se religiosos nas horas difíceis, mas em tempos normais, quando tudo lhes ocorre bem, seu judaísmo não se manifesta, são os judeus de ocasião. Então nós vamos entender como Bnei-No, nós vamos entender como pessoas de uma maneira geral. E o exemplo aqui, a analogia aqui, né, do etrog, das 4 espécies e tudo mais, é o seguinte. Estou com muitos problemas. Então eu orei a Hashem, eu pedi, eu fiz boas ações, eu cumpri as obrigações, eu respeitei, eu cumpri os mandamentos, eu temi a Hashem, eu fiz tudo como manda o figurino. E eu recebi. Eu recebi as bênçãos, eu tive prosperidade, a minha saúde melhorou, a harmonia no lar melhorou. A partir deste momento, eu paro de rezar para Deus. Eu já agradeci tanto, não tenho nada para pedir agora, então eu deixo de lado. Mas, de repente, tenho mais o que fazer o ano inteiro, tenho muitos afazeres. Chegam as festas, as pessoas se unem, o simbolismo atrai o ser humano, como nós falamos no começo, atrai o simbolismo, o significado. Eu quero ter o etrog mais bonito de todos, eu quero ter a sucá mais maravilhosa, eu quero que as pessoas olhem para mim e digam sim, eu sou uma batenoa, um ser humano, um judeu, seja o que for, religioso, religiosa, observante, melhorado, erudito. Erudito é ruim, né? Porque para ser erudito é muita pós-graduação. Então, eu quero mostrar isso, então eu cumpro as coisas lá. Terminando a festa, terminando o dia santificado, volta ao meu status quo. Aquele depois que eu ganhei as bênçãos. Aquele que não faz nada. Agora não preciso, já consegui. Essa é a analogia profunda, né? Bom, outros seguem a tradição apenas em certos dias, como por exemplo nas grandes festas, é o que eu já tinha dito. Bom, durante o resto do ano mostram-se indiferentes à religião. São os judeus de temporada. O Rabade foi maravilhoso. É o temporada, a ocasião. O verdadeiro judeu, o verdadeiro Bnei Noah, ou Benoah, ou Bat Noah, o verdadeiro ser humano devoto a Deus, monoteísta, respeitoso, temeroso, que acredita em Hashem, que é religioso, que não dá as costas para a sua religião, que não tem tempo certo, está sempre, todos os dias é dia de agradecer a Deus, é dia de ser como o etrog, é dia de se aproximar do salgueiro todos os dias, é dia de tzedakah, todos os dias é dia de tefilá, todos os dias é dia de recato, todos os dias e em todos os lugares onde nós estamos. Esse que é assim, diz ali então que este tipo, no entanto, é aquele para quem o judaísmo não está condicionado a circunstâncias ou épocas. Este é representado pelo etrog, a fruta que pode ser encontrada na árvore o ano todo. Outra analogia, o ano todo ele faz aquilo. Então nada mais justo do que ele ser cheiroso, formoso e tudo mais. Todo ano ele é um judeu completo. Todo ano ele é um Bnei Noah, um Ben Noah, um Bat Noah completos. Todo dia ele é um ser humano completo. E quando ele não está totalmente completo, porque não é fácil, ele está sempre em busca da sua plenitude, do seu ser completo, para com os da casa, para com os da comunidade, para com os semelhantes, para consigo mesmo. Bom, dizem ainda os nossos sábios que as 4 espécies também representam a união dentro do indivíduo. O etrog tem a aparência do coração,
O lulave, a espinha dorsal. Sabe que para saber se é kasher um lulave, quando o ramalhete todo tá unido lá, você pode chamar de lulavim, pode chamar de lulave, tudo aquilo. Lulave, etrog. Pode, tá? Isso é uma coisa que pode. Mas enfim, o lulave, enfim, para ser kasher, aquela listinha que tem dentro, alguém já viu aquela planta? Não tem ela aqui, obviamente, né? Estou no Rio Grande do Sul. Aquele fio dentro do durinho, aquele lá precisa estar reto. Não pode estar muito torto, porque esta é a espinha dorsal. É quando nós falamos quem é a espinha dorsal de uma casa, quem é a espinha dorsal de um negócio, quem é a espinha dorsal de uma conduta. Então ela tem que ser reta. É a espinha dorsal. Usada assim, simbolizam os olhos e o salgueiro, a boca. Veja que o salgueiro é menos sem graça, porque a boca não é para fazer lachonará mesmo. Então diz que ele fica ali bem quietinho, está de bom tamanho. Shimirat lachon para o salgueiro. Coitadinho do salgueiro. Mas é o que deu para eu aproveitar dessa frase, porque me veio na mente. Lachonará, ele não podia representar outra coisa mesmo. Essa é uma analogia. O coração é completo. O coração é completo, mas não é a emoção. Coração. O coração não está do lado esquerdo do corpo, do peito. O coração é o centro. O coração está no meio. Ele é mais grossinho para o lado esquerdo, viradinho, apontadinho para o lado esquerdo, mas ele está no centro do nosso ser. Então significa que não é só as emoções. O coração bate, nós somos chorosos e mimimi. Não, ele é o centro, ele é completo. Ele é cheiroso, ele é saboroso. Ele tem todo o potencial. Nosso coração tem o potencial de expressar o ser completo. Deixa eu ver. Todos os membros e sentidos devem estar unidos para desempenhar suas funções com perfeição. Bom, infelizmente eu dou os meus adendos, digo tudo o que penso antes de ler. Então eu acabo repetindo porque eu vou ler depois aquilo que, na verdade, eu já tinha falado do meu tipo. Se o coração sente uma coisa e a boca diz outra, o homem não é honesto. Se os olhos veem a verdade e a espinha dorsal se curva diante da mentira, porque esta é mais forte, o homem não é o que devia ser. Mais uma lição nos traz o etrog. Por isso que é o queridinho. A mitzvah principal em relação à sidra é que ela deva ser de propriedade da pessoa. Tem isso. Tem uma história bem legal, talvez eu conte no canal, uma história bem legal sobre que os rabinos contam, sobre um rabino que pediu o etrog, que ele não pediu, ele emprestou o etrog dele, e aqui quando eu estou falando que tem que ser de sua propriedade, isso é bem categórico mesmo. Aquele foi um fato inusitado, ele emprestou, na verdade ele não emprestou, ele doou, ele deu o seu etrog. E por que não se pede emprestado? Bom, porque deve ser de seu próprio jardim ou comprado com o seu dinheiro. Com o etrog alheio não se cumpre o mandamento. O etrog, coração do povo judeu, sempre deve ser dele mesmo. Então, leal ao povo judeu e a Deus, deve participar das alegrias e tristezas de sua gente. Se o coração do judeu está repleto de ideias e opiniões alheias, não é um coração judaico. Então aqui, na necessidade, aconteceu, eu não vou contar a história aqui agora, ele deu o etrog dele para aquela outra família, é uma coisa completamente diferente, porque neste momento aqui, o que o etrog diz, o que diz aqui, que o etrog não deve ser emprestado, aqui não é profundo e místico, aqui é simbólico. Nós também precisamos aprender a discernir uma coisa da outra, aqui é simbólico, a gente procura a profundidade e a mística depois de passar pelo simbólico. É simbólico que, se você ficar com ideias alheias, porque nós estamos falando do etrog, o etrog caracteriza então o coração. Se o coração é completo, ele é completo dentro de você. Você deve ser um ser completo. Eu devo ser um ser completo. Então, se eu pegar emprestado de alguém o etrog para cumprir o mandamento, eu não, os homens, porque é só para os homens, nós vamos falar disso depois. Quando eu pego emprestado o etrog do outro, que é a plenitude, a completude dele, eu pego as ideias dele, então não são minhas, então não sou mais completo. Esse etrog, ele não está kasher, esotericamente. O lulav, a espinha dorsal do povo judeu, né? Negocinho no meio, a espinha dorsal. Reta, conduta reta, pensamento focado, tá? Deve também ser de sua propriedade.
orgulhoso de sua lealdade para com os ideais de seu povo. Não tem para a direita, não tem para a esquerda. Não deve se curvar nem se deixar influenciar pelos outros. Entenderam? Por isso é uma conduta reta. É um reto pensamento, é realmente uma conduta reta. Os Hassadim, que é do Hadass, aquele está escrito no plural. Os olhos do povo judeu devem sempre se dirigir para seu povo, à procura de meios para o ajudar. Se desviar o olhar e começar a imitar os outros, abandonar a seus próprios valores. Olha a importância desse simbolismo. Quando diz ali, na vez não olha com o seu coração, os seus olhos, não deixe que os seus olhos lhe traiam, tudo mais, que está nas nossas preces, está nos salmos e tudo mais. O que quer dizer? Os olhos vão te trair se você olhar para os desejos, olhar para o consumismo, como eu costumo dizer aqui, ficar muito deslumbrado pelas luzes de Las Vegas. Então nós temos aqui um judeu que se perde, um judeu que se assimila, não mais por obrigação, porque existia as torturas, porque eram obrigados ou eram mortos, mas sim porque ele se atraiu pelas ideias dos outros, pelo que ele viu nos outros povos, pela idolatria, pelas roupas curtas, pelo batom exagerado na boca. Essas coisas atraíram ele. É isto que eu quero dizer. Isso serve para mulher também, tá? Tô sendo machista agora, mas enfim. A Aravá, a boca do judeu, deve ser primordialmente leal a si mesma. Quando um judeu calunia outro ou desdenha das tradições e ideais judaicos, espalha o ódio e o desprezo para com seu povo e causa vergonha a si mesmo. É lachonará mesmo, né? Lachonará em todas as espécies. Lachonará maledicência, lachonará intriga, lachonará fofoca, lachonará... A boca judaica, nós vamos entender, a boca do ser humano devoto, a boca de nós, Bnei Noach. Uma boca judaica deve expressar os anseios do povo judeu, exigir todos os seus direitos e defendê-lo de quaisquer ataques. É para isso que a boca deve funcionar e existir. É para exaltar o que tem no coração, não para trair. Aguite. Nós estamos em 42 minutos de vídeo e eu gostaria muito de continuar, porque agora eu quero falar, já entendemos as 4 espécies, eu quero falar um pouco sobre uma coisa que nós também podemos tirar a simbolismo nós entendemos, mas para os dias de hoje. Deus criou o mundo. Imagina se nós acreditamos, que a sua obra final foi nós. A sua obra final aqui nesta terra, aqui neste mundo, aqui neste momento, é o ser humano. Então que tudo que existe, este grande cenário também, as coisas e os animais e tudo mais que existem, são para nos servir no bom sentido, não é para ser escravos da gente, não é isso. São as interpretações erradas das outras religiões, ou de pessoa que não entende religião nenhuma e quer ficar colocando defeito. Enfim, foi tudo criado para nos servir, para que sirva para nós, para que nós sirvamos a Hashem. Então, nós, em todo esse círculo, em todas as coisas da nossa vida, nós compreendemos que existem também pessoas que passam pela nossa vida, as que ficam na nossa vida, as que passam correndo pela nossa vida, aquelas que ficam um pouco, mas saem, aquelas que nunca mais saem da nossa vida. Dentre essas pessoas que nós precisamos conviver quando estivermos numa cabana frágil, apenas a cobertura de Hashem, das nuvens de glória e tudo mais, quando nós relembramos isso, quando nós estamos lá dentro cada um de nós é uma planta das 4 espécies. Olha, quizás se todos fossem etrog, mas dentro de uma sucá nós podemos encontrar numa tenda, numa peregrinação no deserto. Não esqueçam, o deserto é um lugar inóspito. A cabana, que eu não quero falar dessa cabana, começo a falar da sucá. É muito mais, o significado é muito mais do que aparentemente parece. Ali não há
uma ajuda da natureza. Quando você vai fazer pão, por exemplo, você tem a natureza, que é o trigo, e você tem as suas mãos para amassar. Nós temos aqui, então, a influência do ser humano, a influência do trigo, né? Quando nós estamos peregrinando no deserto da nossa alma, no deserto dos nossos desafios, no lugar inóspito onde nós não conseguimos enxergar saída, é tudo areia, é tudo uma coisa só, um sol escaldante. Quando nós não conseguimos entender isso, dentro da açúcar vai existir aquele que tem sabor e não tem cheiro. Nossa vida, na nossa peregrinação no mundo, na nossa vida, sai um pouco agora do deserto. Coloca o deserto dentro da cidade, porque esses arranha-céu, que é um deserto de arranha-céu. Nós vamos encontrar na nossa vida aquele que tem sabor e não tem cheiro. Nós vamos encontrar o que tem cheiro e não tem sabor. Nós vamos encontrar aquelas pessoas que não vão ficar na nossa vida. Elas não tinham sabor nem cheiro. Elas tiveram o seu momento, aquilo passou. Nós vamos encontrar a pessoa completa. Nós vamos encontrar a nossa alma gêmea, por que não? Nós vamos encontrar isso. Então, na Sukkah, nós temos a oportunidade de convivermos 7 dias. Quem faz o ritual, quem cumpre a mitzvah perfeitamente. Temos essa oportunidade, mas na nossa vida diária, dentro da nossa casa, dentro de uma comunidade, dentro de um grupo de pessoas, nós temos a mesma possibilidade de entender que uns são uma coisa, outros são uma coisa e mais uma, outros são uma coisa e não são uma, outros não são nada, e todos são importantes, e todos só funcionam unidos. Nós precisamos ser etrog, por isso o etrog é o mais queridinho. Bom, essa foi o que eu resolvi falar daqui de final. Agora eu vou falar a parte que não é tão esperada. Não é tão esperada. Nós queremos fazer tudo, nós somos Bnei Noach. Nós queremos fazer isso, queremos fazer aquilo, queremos fazer aquele outro. E ponto. Nós queremos fazer tudo que o judeu faz, sendo que está lá escrito as 7 leis de Noah com as ramificações. Quero fazer uma mitzvah a mais, você vai aos poucos fazendo isso. Mas existem algumas coisas que diferem. Quando a gente faz um exame de sangue importante sobre alguma pereba braba, sobre alguma patologia importante, nós precisamos fazer um exame quantitativo. E nós precisamos fazer um exame qualitativo. O qualitativo vai dizer a qualidade, o grau que está aquela doença. O quantitativo vai aumentar ainda em grau, mas em quantidade de vírus por mililitro de sangue, de não sei o que por não sei o que. Analogia meio podre, mas vamos entender uma coisa aqui. De nada importa mitzvah mal feita. Eu faço isso, faço aquilo, faço aquele outro. A mesma coisa que eu disse em Yom Kippur. E faço isso, faço aquilo, faço aquele outro. Não deu tempo nem sequer de internalizar, porque estamos começando. Não, mas nós não estamos começando e faz muito tempo. Eu já cumpro todas as mitzvot que me são cabíveis e as que não me são também, quanto eu posso, há 10 anos. Eu faço isso, então, há 10 anos, muito que bem. Por que é que a Parashá, a última Parashá do nosso estudo anual da Torá é repetido? Porque não dá tempo de fazer todas as coisas. Aquilo ficaria mal feito. O estudo seria mal feito, mal estudado. Entraríamos em Bereshit, o que diz respeito ao próximo ano. Então, repete-se. Esse é o motivo, você pode ficar estudando já adiantado, mas é por esse motivo. Aqui não há um motivo totalmente esotérico e místico, mas este é o carro-chefe. Mas por que as festas são todas assim amontoadas? Não podiam ter colocado em outra data, porque afinal de contas, poderia dizer, uma bem longe da outra, mas simbolizar tal coisa. Sabemos que as datas têm potencialidade. Cada celebração judaica tem um potencial para aquela data, não poderia ser em outra data. Esse é um dos motivos. Outro motivo, e este mais simbólico, tudo é um grande casamento com Hashem. Tudo é um grande casamento com Hashem.
Então as festas elas estão assim amontoadas e amontoadas de dias festivos e coisas aradas assim. Mas nós viemos começando um relacionamento mais íntimo com Deus, o noivo com a noiva, né? O namorado com a namorada, em Elul. Lá nós começamos um relacionamento. Então nós viemos vindo e as coisas vão acontecendo e vão acontecendo até chegar aqui, né? Aqui nós levantamos realmente as paredes e Deus é que cobre. O nosso lar, a nossa vida, o relacionamento aqui, ele está consolidado. Agora nós temos um lugar para morar aqui com esse casamento esotérico que aconteceu e veio vindo lá de longe, bem devagarzinho. Entenderam? Esse é um dos simbolismos. Então o que eu quero dizer agora é o seguinte: queremos fazer tudo e tudo. Aí somos mulheres. Eu não sei vocês, mas eu não sou adepta, eu não sou favorável daquelas vertentes que se dizem judaicas, e tá muito esquisito isso pra mim, tá muito esquisito, e que a mulher, ela vai usar o tefilim, que ela vai usar o kippá, perdeu-se aqui a noção. Essa coisa da ideologia do LGBTQ 400D e não sei o que, é tranquilo lá, fica fazendo lá, porque eu não tenho nada contra, absolutamente ninguém, tá tudo favorável, contra é o ato em si, e não contra as pessoas. Mas assim, essas coisas de ideologia, deixa para essas pessoas que gostam de colocar ideologia. A mulher tem uma função no judaísmo diferente da função do homem. A mulher não faz nem os balanços das 4 espécies, a mulher não faz as 4 espécies, ela não precisa ter as 4 espécies. A mulher não fica na sukkah, ela não precisa ficar na sukkah, ela não é obrigada a ficar na sukkah. A mulher não tem a obrigação do tefilim, a mulher não tem a obrigação da kippá, a mulher não tem nada disso. Mas aí as pessoas vão olhar e dizer, nossa, mas eu quero, nossa, é idólatra. Uau, eu gostaria de aproveitar tudo, de fazer tudo. Como assim? Por que não? Eles são machistas. Então eu vou ler 2 passagens aqui do Rafael Hirsch, que me foi muito importante ler isso e compreender e trazer para vocês, mulheres que querem fazer coisas a mais, coisas a mais, coisas a mais. O nosso tempo, porque temos que lembrar que isto é histórico, isto é tradição, lá de trás, o tempo da mulher, o serviço da mulher, com relação a alimentar os filhos, a arrumar a casa, a fazer a comida, as refeições, a dar banho no filho, a arrumar o filho, pegar o marido, talvez por isso tivessem concubinas, porque ninguém aguenta. Essa era a realidade. A mulher está para isso. Então, se hoje nós conquistamos espaço, hoje o marido é que limpa a casa, você que trabalha na rua, eu sei lá, você que sustenta, você que não sustenta, seja lá como for, né? Estamos tendo os mesmos cargos que o homem. Isto é uma evolução social extremamente importante e necessária demais. Nós estamos falando aqui de uma tradição onde não começou assim a ideia. Não é assim. E se nós trouxermos para os dias de hoje, a mulher não pode perder a sua função em casa para o marido não pode perder a sua função na vida e em casa para a esposa, porque nós somos aqui monoteístas, seguidores do judaísmo, então nós seguimos a Torá e a lei está lá explícita o que mulheres fazem, o que homens fazem, isso não nos diminui, e eu vou mostrar para vocês onde é que isso não nos diminui. Então não fique pensando, eu quero porque quero ter uma sukkah no quintal da casa e eu só moro sozinha, eu sou mulher. Eu quero porque quero, mas meu marido não acompanha ele gosta das coisas benenor, mas ele não é um benenor, ou ele mas ele não sabe se ele não acompanha, ele não cumpre como eu cumpro, eu quero colocar, mas é ele que tem que ficar lá dentro estudando e fazendo o trabalho com as espécies, é ele, não eu. Não, mas eu quero eu fazer porque já que ele não faz. Então eu quero deixar claro aqui que existem sim, eu vi muita coisa assim, a mulher fazendo todo o processo. É proibido? Não, mas não é uma obrigação. E é isso que eu quero ler. Tá, aqui vai ter vários comentários, é um comentário no apêndice, do Rafael Hirsch, Rafael Hirsch, de Vaikra, tá?
da Torá interpretada, está aqui, esta é a fonte, eu não estou falando da boca para fora, onde ele vai colocar o simbolismo da Sukkah, o simbolismo das 4 espécies. Então, eu vou utilizar umas frases que ele utiliza no simbolismo da Sukkah, mas não é exatamente de Sukkah. Então, é muita coisa, eu vou ler somente um pedacinho bem pequenininho para nós entendermos exatamente esta parte. Ele escreve, ele diz, mencionamos acima que as mulheres são isentas do mandamento da Sukkah. Ele mencionou acima e não importa quem é o acima, porque eu não vou ler, né? Pois ele está condicionado a um tempo. E, de modo geral, as mulheres não estão sujeitas a esse tipo de obrigação. Pense numa mulher lá no deserto que tinha que dar de mamar o tempo todo e limpar o cocô do nenê e tudo mais. Nós estamos no deserto. Então, as mulheres não estão sujeitas a esse tipo de obrigação, como usar o tzitzit, os tefilim, e escutar o toque do shofar, de tomar o lulav, por isso eu li, de habitar as cabanas em Sukkot, de peregrinar ao templo nas festas e de oferecer a oferta de pazes festiva. Então ela não tem essa obrigação. Então a gente vai fazer o quê? Se a gente é mulher, agora a gente não pode, vai lá na hora da reza, é uma parte justamente do shacharit, das preces matinais, diz que o homem agradece por não ser mulher, e daí nós somos menores, e daí nós somos não sei o quê. Então, existe uma passagem histórica aqui, que eu não preciso nem explicar que não é isso. E sim, nós vamos ler aqui também do Rafael Hirsch, onde ele diz: do mesmo modo, o mandamento da circuncisão, um dos fundamentos edificantes do judaísmo, não foi estendido às mulheres. Olha só, mais uma coisa que mulher não faz. Baruch Hashem. Que bom, né? Que bom. Mas, porém, todavia, o momento mais importante de todos para que existisse eu, você, assim, como nos achando aqui, como é que é? Nos designando como Bnei Noach, o momento mais importante para que o judaísmo existisse se chama outorga da Torá. Sem Torá não tem judaísmo, não tem Bnei Noach, não tem nós aqui. Então, mas na outorga da Torá, no Monte Sinai, as mulheres foram convocadas por Deus antes dos homens, dado o seu senso de lealdade e entrega. Então, se tudo aquilo, todas as obrigações que o homem faz é porque eles são melhores do que nós, porque foi que as mulheres é que foram chamadas? Quando Deus nos isenta desse monte de mitzvah difíceis, que requer disciplina, ele nos isenta disso, ele nos deixa mais tranquilas para os outros afazeres. E porque na mente divina, nessa expressão que nós estamos utilizando aqui, na feitura, na escritura, na outorga da Torá, a mulher não precisa. Nós temos a lealdade. Basta que nós acreditemos em Deus, que nós sejamos leais. Nós não precisamos o tempo todo estar lembrando sobre os desejos, sobre quem nos tirou de Mitzrayim, tá? Pode até ter exceções de mulheres que precisam, mas não é a maioria. Então esta é uma explicação maravilhosa. Esta diferença se manteve na consciência nacional no decorrer das gerações e em todas as quedas e reveses do nosso povo. Foi o mérito de mulheres justas que propiciou a redenção, pois foram elas que sempre preservaram e nutriram a semente do renascimento. Entenderam? Então, se você estava chateado agora porque eu comecei a lendo que a gente não faz isso, não faz aquilo, e você queria fazer tudo aquilo, e se sente que não está cumprindo, se você fizer, está cumprindo a mais. Se você não fizer, não está descumprindo nada. Nothing. Agora, para terminar, eu vou ler Guia dos Perplexos. Eu não posso deixar isso passar assim, porque nós já falamos bastante do desejo, do ímpeto, do afã mesmo, da necessidade psicológica, psico sei lá o que nós temos de encontrar simbolismo e mística.
E graças a Deus que é assim, senão nós não conseguiríamos chegar perto dos ensinamentos esotéricos que Deus quer que nós busquemos, né? Que Deus quer, tudo que acontece conosco, Deus quer, ou permite, ou obriga, ou manda, sabemos disso. Então, nesse momento agora, se fosse um sábio qualquer, se fosse simplesmente um autor de livros, eu não daria vazão, eu não daria atenção, mas nós estamos falando nada mais, nada menos do que o Rambam, do que o Maimônides, no Guia dos Perplexos, onde este nome diz respeito a como é que ele se comporta nessas cartas, que ele escreve para o seu discípulo. Então, Guia dos Perplexos é sim para nós ficarmos perplexos. Então, eu vou ler. Vou ler e daí nós vamos acabar esse estudo maravilhoso desse povo maravilhoso. Ele vai falar diretamente lá, ao meu ver, as 4 espécies, tá? Mas eu vou ler o parágrafo inteiro, prestem atenção, porque não é fácil de entender, porque é que ele vai entrar nesse assunto. Ele vinha falando de Sukkot e de Pessah, né? Então ele vai começar dizendo, a festa das cabanas termina com outra festa. A 8ª convocação, Shemini Atzeret, desculpem, pois esta tem como razão a finalidade de complementar os regozijos que não são possíveis de ser realizados na cabana, mas somente em moradias espaçosas e construídas. Por quê? Porque no começo ele já diz aqui que a festa das cabanas tem o intuito de alegria e regozijo durante 7 dias, para que seja bem divulgado o seu objetivo. A razão pela qual é celebrada nesta época do ano é esclarecida na Torá, ao recolher teus produtos do campo, ou seja, quando estiveres livre e descansado dos trabalhos necessários. Aristóteles já mencionara no novo livro da Ética. Aqui é Ética Nicômaco. Eu quero que entendam que todos já têm conhecimento de que Maimônides era muito aberto a conhecimentos da filosofia grega, dos pensadores gregos, tá? Como Aristóteles. Que esse era o costume, então Aristóteles diz que esse era o costume entre as nações da antiguidade. Em épocas antigas, os sacrifícios às reuniões dos povos ocorriam após o ajuntamento das colheitas das frutas, como se os sacrifícios fossem ações de graça pelo repouso. Estas são suas palavras, de Aristóteles. Além disso, residir na Sukkah, nesta época do ano, é viável, pois o calor não é muito forte e a chuva não incomoda. Então, como eu disse, eu dei atenção para esses comentários no Guia dos Perplexos pelo Rambam ser quem ele é. Se fosse outro, não daria. Então, nós não estamos falando aqui de alguém que usa apenas a razão, mas que se utilizou muito do intelecto, da racionalidade para compreender. Ele separava isso muito bem. Agora eu vou ser racional no Guia dos Perplexos e vou deixar você perplexo. Onde você achou que tinha muito frufru, tinha menos, onde você achou que não tinha, tinha. Aí ele vai lá em Mishnei Torah e vai fazer aquele resumo maravilhoso, são 14, eu acho, volumes de muito ensinamento. Então ele vai lá e fala, aqui é uma coisa, lá é outra. Aí ele tem os livros, então, que ele vai mais a fundo esotericamente, assim por diante. Um filósofo, né? um médico, um cientista, vamos dizer assim. Matemático e tudo mais. Então, por isso eu resolvi ler. Então não se surpreenda, não há uma frieza aqui. Existe outra ótica. Ao meu ver, diz Maimônides, as 4 espécies do lulav, veja que ele se refere às 4 espécies do lulav. Como eu disse, nós podemos chamar os 4 juntos de lulav, tá? Isto é costumeiro. As 4 espécies do lulav expressam a alegria e a felicidade experimentada pelos israelitas ao deixar um lugar que não era de semente, nem de figueira, nem de videira, nem de romã, nem se
sequer há água para beber, tá? Bamidbar 20, versículo 5. Em direção a um lugar com árvores frutíferas e rios. Para recordar isto, são tomados o fruto da árvore formosa, a cidra, o etrog, a planta mais cheirosa, a murta, o ardaz, a planta de folhas mais belas, a palmeira, o lulav, e a planta mais bela, o salgueiro do ribeiro, arvé nahal. Essas 4 espécies se distinguem por 3 características particulares. São uma. Olha só as características. Ele coloca aqui 3 características peculiares, particulares. Uma, são abundantes nesta estação na terra de Israel, de modo que qualquer pessoa pode adquiri-las. São de aspecto belo e fresco, e parte delas, a cidra e a murta, proporcionam um bom aroma. Quanto à palmeira e o salgueiro, não possuem aroma, bom ou ruim. 3. Elas permanecem em seu frescor durante 7 dias, coisa que não acontece com pêssegos, romãs, marmelos, peras e outras. O que ele quis dizer, foram escolhidas a dedo por Hashem, interpretadas a dedo com muita sensibilidade pelos sábios, para saber exatamente quem era quem, aquelas que não foi dito exatamente. Para quê? Nada existe por acaso. Por coincidência, as plantas estão melhor naquela época, naquela outra. Coincidência não é acaso. Deus designou exatamente o que seria utilizado em cada momento. Deus conhece a sua criatura com sabor, a sua criatura sem sabor, a sua criatura com sabor e com cheiro, a sua criatura completa, porque Ele é Deus. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido um pouco diferente da maioria, e vamos aproveitar esse tempo de Sukkot. Você que fez a sua cabana, você que é homem, que cumpre todas as mitzvot, que é Benor, você que é Benor, quero dizer, que cumpre as mitzvot, que são do povo judeu, com muita honra, com muito orgulho, com muita devoção. Tenha uma ótima continuação de Sukkot. Você que é mulher, que vai lá comer, fazer as refeições na Sukkah com a sua família, aquele outro simbolismo maravilhoso de convidar as pessoas para estarem juntos, estudar uma Torá, conversar, enfim, só as coisas realmente boas, edificantes, se sentindo seguros pela cobertura de Hashem, seja uma lembrança das cabanas pelo deserto, seja uma das tendas, seja uma lembrança das nuvens de glória, é uma lembrança de todas essas coisas. Que nós compreendamos que sem a mão de Hashem, de nada adianta. Nós sequer concluímos um trabalho sem a mão de Hashem, sem a vontade dele. Nunca vamos nos esquecer disso. Lá dentro da Sukkah, a cobertura está longe do solo, inclusive essas plantas, não existe interferência do ser humano, não existe interferência da natureza. Ali você está nas paredes, com a cobertura, com a sua mesa, sem a sua mesa, com a sua comida, que já chegou ali assim, você não interfere em nada. Então, sim, se entregar nas mãos de Deus, mas fazendo a sua parte. A sua parte foi cozinhar, a sua parte foi estar bem vestido, bem vestida, a sua parte foi cumprir a mitzvah das 4 espécies, a sua parte foi cumprir as leituras da Torá, cumprir os mandamentos de Hashem. Essa é a nossa parte, e Ele faz todo o resto. Como nós já dissemos antes, se Hashem não edificar a casa, de nada vale nada do resto. Não adianta levantar prédios, não adianta colocar alarmes, de nada adianta. Quem edifica a casa é Hashem. Tenham todos um maravilhoso dia, um resto de Sukkot maravilhoso também. Eu vou ler o Salmo 93 para nós continuarmos esse nosso
no sentido de continuarmos mesmo fazendo um salmo no final das gravações, por conta da guerra de Israel, que nós estamos, me parece que vendo um final dela, pelo menos esse último ano. Não quero falar sobre essas coisas. Nós sabemos que, assim como o rei David eliminava os líderes, assim nós estamos vendo o povo de Israel fazer, né? Mirar nos líderes do mal, mirar nos soldados e não nos civis. E então nós estamos vendo realmente que talvez esteja no fim. Baruch Hashem, que esteja. Shalom a todos. Reino eterno, esse é o Salmo 93. Reino eterno e majestade o reveste. Sim, força e majestade o revestem. Firme inabalado está o mundo, porque por ele criado, desde a mais remota antiguidade, firme é o trono do eterno. Elevam os rios a vozes e suas águas fragorosas. Acima, porém, do bramido das águas mais volumosas, acima do quebrado das vagas do mar, está o Eterno, que é poderoso nas alturas. Fidelíssimos são teus mandamentos. Santidade embelezará a tua casa, ó Eterno, agora e para todo o sempre. Amém. Tchau.